Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 20. Vamos viajar para 2000 anos atrás. É uma noite escura, numa pequena cidade do interior da Palestina chamada Belém. Pessoas estão fazendo refeições em família. Ruas estão desertas, uma terra onde romanos governam. Sandálias trançadas, coletes de bronze, autoridades religiosas com barbas grandes e chapéus estranhos. E numa estrebaria, uma espécie de curral, uma mulher está em trabalho de parto. Eles não tinham reserva em hotéis. Acho que estavam todos lotados. O Book e Airbnb fizeram falta. Mas aquilo não foi acidente. Já estava planejado que ele ia nascer de maneira humilde. O Natal é feito de um belo e intencional paradoxo, que o nascimento do desabrigado deve ser comemorado em todos os lares. G.K. Chesterton. Ovelhas, bois, carneiros e outros animais presenciam a cena. São as primeiras testemunhas desse parto. Cheirinho de cocô de bicho, cheiro de palha e um frio até agradável na medida do possível. Nesse mesmo dia, provavelmente outras mulheres estão em trabalho de parto, mas aquele parto era diferente. O marido da gestante segura sua mão e diz: Força, força, só mais um pouquinho, respira, respira. E assim se cumpre mais uma vez uma antiga sentença dita num jardim chamado Éden, que dizia que em dores a mulher daria a luz. De repente ouve-se um choro de um neném. Nasceu. Não há uma selfie para registrar o momento. Outros também nasceram nesse dia, mas aquele parto não era um parto como outro qualquer. Ali dentro havia um bebê diferente. Sim, disse a rainha Lucy, em nosso mundo também. Em um estábulo, uma vez, tinha algo dentro dele que era maior que todo o universo. As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Ali o rei do universo nasceu. Ali o dono de todo o mundo surgiu. Ali Deus nasceu. Os bois berram, as ovelhas balem. De repente no céu aparece uma miríade de anjos cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. De repente todos contemplam aquele bebê adorável. Alguns pastores vão ao seu encontro para adorá-lo. As mãos que criaram todo o universo agora seguram os seios de sua mãe enquanto suga o leite que lhe dará força e vida. Como alguém já disse, na encarnação, Jesus vestiu-se do paradoxo.
Mark Jones disse: aquele que aprendeu sabia todas as coisas. Aquele que morreu é o mesmo que dá vida às criaturas. O menino que sugou o leite dos seios de sua mãe era o mesmo que fornecia a ela o leite para alimentá-lo. Ali então estava o grande rei. Atenção nisso aqui. Seu nascimento é uma denúncia e uma boa notícia. Os textos bíblicos de Natal são relatos do que de fato aconteceu na história. Como afirma Tim Keller, não são as fábulas de Esopo exemplos inspiradores de como viver bem. Muitos acreditam que o Evangelho é apenas uma narrativa moralizante. Não poderiam estar mais enganados. Não existe nenhuma moral da história na natividade. Os pastores, os pais de Jesus, os magos não são apresentados acima de tudo como exemplos para nós. Essas narrativas do Evangelho estão lhe dizendo não o que você deveria fazer, mas o que Deus fez. O nascimento do Filho de Deus no mundo é um evangelho, as boas novas, uma proclamação. Você não se salva, Deus veio salvá-lo. E Keller continua dizendo: portanto, primordialmente o cristianismo não tem relação com o autoaperfeiçoamento. Não é apenas uma frequência a um lugar para conseguir um pouco de inspiração e orientação para a vida. Claro que o evangelho cristão tem enormes implicações em como se vive. Mas ele é, antes de mais nada, a mensagem de que você precisa ser salvo e de que não é salvo de modo algum pelo que pode fazer, mas sim pelo que ele fez. Você começa com Cristo não a adotar uma ética ou virar uma página, nem mesmo ao se juntar a uma comunidade. Não, você começa crendo no relato do que aconteceu na história. Deus se tornou um ser humano de verdade, Jesus realmente viveu, sofreu e morreu por você, ele de fato ressuscitou triunfante do túmulo. Se esse for o caso, então tudo mais que a Bíblia diz sobre como viver faz sentido. No entanto, se o relato bíblico parte de um era uma vez, se é um conselho inspirador e não a declaração dos maiores acontecimentos da história, então é tudo bobagem. O Natal nos mostra que o cristianismo não é bom conselho, é boas novas. No texto de Lucas 2, é dito que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando a população para se recensear. Essa lei era obrigatória e necessária para a cobrança de impostos. É interessante que César Augusto não é um nome, e sim um título que significa o que está acima de todos. É interessante o contraste entre César Augusto e Cristo. Enquanto César chama as pessoas a pagar impostos, Cristo nos chama à alegria de um relacionamento com Deus Pai através dele, o Filho. É através desse evento que Deus desce à terra. Aquilo que nenhuma mente é capaz de entender com perfeição. O Deus eterno torna-se homem, o infinito faz finito, o Todo-Poderoso se torna um frágil bebê de colo. O sustentador de todas as coisas precisa de um colo para não cair no chão. Não esqueçamos que eu disse que o nascimento de Cristo era tanto uma denúncia quanto uma boa notícia. E qual é a denúncia que o seu nascimento traz? É que o mundo não é aquilo que deveria ser. O mundo está em densas trevas de ignorância acerca de quem é e de quem o criou. É claro que também há muita beleza neste mundo. Basta olhar para o sorriso de uma criança, uma bela cachoeira, um Rembrandt, um Mozart, um Bach, etc. Contudo, não temos todos a sensação de que tudo aqui está fora do lugar? Nossa relação com as coisas criadas, ora é de abuso, ora é de idolatria em busca de felicidade e sentido. Usamos a boa criação de Deus como se elas fossem um fim em si mesmas, quando na verdade elas são os meios para que glorifiquemos a Deus. Nossa relação com os outros também não é tudo aquilo que deveria ser. Quantas brigas, quantos conflitos, quantas tristezas, quantas lutas. Há algo de errado com os nossos relacionamentos. Até mesmo nossa relação conosco mesmos. Quantos conflitos internos. Quantas dúvidas acerca do que somos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual é a razão de tudo isso existir. Pensamos coisas que não gostaríamos de pensar, nos sabotamos diversas vezes, prometemos para nós mesmos que não faremos certas coisas e voltamos a fazer. Algo está errado dentro de nós. Paulo diz em Romanos 7 que dentro dele habita um conflito onde a carne quer fazer algo mal e o espírito algo bom, e que muitas vezes ele não consegue fazer o bem que ele quer e sim o mal que ele não quer. E o principal de tudo, algo está errado em nosso relacionamento com o Deus Criador. Deveríamos viver vidas devotadas a Deus, mas passamos muitas vezes dias sem sequer pensar de forma demorada nele. Passamos anos ou até mesmo uma vida toda sem procurar saber quem é esse Deus e como é possível conhecê-lo. Às vezes vivemos na ilusão de que o conhecemos quando nossos atos dizem exatamente o oposto, o que nos torna mais condenáveis e reprováveis ainda. Deveríamos amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento em todo o tempo, mas não fazemos isso.
Deus deveria ser o primeiro em nossas vidas, mas muitas vezes Ele não é nem o segundo ou o terceiro. Tudo aqui está um caos e esta é a denúncia do Natal, do nascimento de Cristo. O mundo está em trevas morais, incapaz de viver de modo perfeito e agradável a Deus. A denúncia do Natal é que você não pode salvar a si mesmo. Em Lucas 2,8 diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Pastores são gente simples e é para eles que o anjo aparece. Deus vê para pessoas simples, pessoas que se veem de forma modesta, humilde, pessoas que não são vistas como grandes aos olhos do mundo. Para todo aquele que sabe da sua incapacidade para agradar a Deus é que Deus se revela. No verso 9 de Lucas 2, diz que um anjo apareceu para aqueles pastores. Muita gente acha isso uma fantasia e que os anjos são personagens de histórias de faz de conta. Para essas pessoas, tudo que existe é esta realidade visível. Tudo que há é a matéria, aquilo que podemos palpar. Qualquer possibilidade de algo sobrenatural é automaticamente descartável. E somente o que pode ser provado cientificamente é passível de ser acreditado. Para essas pessoas, o mundo é simplesmente um acúmulo de experiências sem sentido, partículas de átomos aleatórios no universo que não tem um Criador e que não tem nenhuma relação com Deus. Essa é a crença predominante nos contextos universitários, primordialmente. Na academia, o homem primitivo era aquele ser ignorante que acreditava que o trovão era a manifestação do desagrado dos deuses e que tudo o que acontecia na natureza era fruto do capricho e insatisfação dos deuses. Já o homem moderno é o homem que conseguiu provar a razão de todos os fenômenos e que excluiu a necessidade de um Deus de suas vidas. O homem moderno é aquele que passou da ignorância para a iluminação, das trevas para a luz através do conhecimento científico. Portanto, não precisamos de nada, somente da ciência. Tudo isso pode soar muito bonito e intelectual, mas ninguém pode fugir de algo que atinge ou atingirá todo mundo: o sofrimento. Na visão ateísta ou materialista, como diz o famoso ateu Richard Dawkins, as pessoas se debatem tanto com o sofrimento porque não aceitam que ele nunca tem algum propósito. Ele é irracional, não é ruim nem bom, pois categorias como bem e mal não fazem sentido no universo em que habitamos. Nós, seres humanos, somos obcecados pelo propósito, Dawkins argumenta. Diante de quase todo objeto ou processo, não conseguimos deixar de perguntar por quê? É um erro quase universal. A velha tentação retorna com força total quando ocorre uma tragédia. Por quê? Porque o câncer, o terremoto, o furacão tinha de pegar meu filho. Dawkins, todavia, explica que a razão dessa agonia é que não conseguimos admitir que as coisas que acontecem podem não ser boas nem ruins, nem cruéis nem agradáveis, mas simplesmente insensíveis, indiferentes a qualquer sofrimento sem propósito. Resumindo, o sofrimento não significa absolutamente nada. É um soluço perverso. Dawkins reitera que negar que a vida é vazia, sem sentido, fútil, um deserto de insignificância e despropósito é próprio do ser humano e que recorrer a quaisquer fontes espirituais em busca de propósito ou significado diante do sofrimento é infantilidade. Ou seja, o sofrimento não é bom nem ruim, ter um filho assassinado não é nem injusto nem perverso. Chorar por causa do sofrimento não faz sentido, já que esse mundo mesmo não faz sentido. Isso é a visão ateísta de mundo. Mas os pastores não têm problemas com anjos, com o sobrenatural. Apesar do medo por causa da grandeza da aparição, eles não duvidam do que os seus olhos veem. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Lucas 2,10. E faz exatamente o que o anjo ordenou que eles fizessem, de acordo com o versículo 15. Boas novas de grande alegria. Euangelos. Evangelho significa uma boa notícia de algo que aconteceu no passado e tem o poder de transformar toda a nossa existência. Timothy Keller. Essa é a boa notícia de grande alegria para todo o povo. O Evangelho é Deus vindo ao mundo, nascer de uma mulher, sofrer oposição dos homens e por fim morrer na cruz para salvar o ser humano que é incapaz de se salvar. O Evangelho é o que Cristo fez e não o que nós fazemos. O Natal nos chama a uma relação àquilo que Deus fez ao se encarnar. E essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Natal. A Bíblia diz que todo aquele que crê não no que faz, mas naquilo que Cristo fez será salvo. Deus nos chama ao arrependimento e fé no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36.
O Criador do homem se fez homem para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Agostinho de Hipona, Sermão 191. O Natal é a denúncia escancarada da nossa inabilidade para nos reconciliar com Deus e a maravilhosa notícia de que Deus resolveu esse problema vindo até nós como um bebê. Que Deus abençoe a todos nós e um Feliz Natal.